Olá, revolucionário BIM! Você já deve ter passado por algum problema, provavelmente, de representação do projeto em BIM. Muitos profissionais reclamam, que a representação em BIM ela fica prejudicada, que não sabem como resolver determinados problemas de representação. Então, estou aqui hoje para mostrar para você dicas preciosas a respeito de como otimizar essa representação. Fica de olho aqui comigo e já curte esse vídeo porque ele vai ter dicas muito boas para você que está melhorando, que está caminhando aí nesse processo de implementação BIM. Bom, nós vamos falar primeiramente que no BIM você precisa entender que nós não temos layers, mas sim elementos. Ou seja, como nós não estamos trabalhando com linhas, no sistema CAD, Computer Aided Design, a gente desenha duas linhas para dizer que aquelas duas linhas são uma parede. Já com o BIM, a gente tem realmente o elemento parede existente. Então, a gente não configura layers, mas sim elementos, Como que isso é feito? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, na guia Gerenciar, a gente tem aqui, estilos de objeto. Os estilos de objeto, eles servem justamente para mostrar para você que o Revit, no caso é o software que a gente está utilizando, o software BIM, para mostrar essas dicas, mas todos os softwares BIM, eles têm a mesma lógica. Então, como eu disse, nós trabalhamos com elementos, não com layers, e aqui ele separa em objetos do modelo, que são objetos modelados, tridimensionais, que fazem parte que são os elementos construtivos, objetos de anotação, que são todos os objetos em duas dimensões, Todos os elementos em duas dimensões que a gente tem dentro do software. Ah, Letícia, mas eu tenho objetos, linhas em duas dimensões também? Tenho. Um projeto, ele não é representado apenas por elementos construtivos, ele precisa de linhas em duas dimensões e alguns elementos em duas dimensões. Já citei aqui no nosso canal sobre layout em 2D, que às vezes você não vai representar o layout em 3 dimensões se você não for renderizar. As linhas, por exemplo, você precisa representar linhas que indicam o recuo mínimo daquela edificação. Então, isso você faz com linhas, porque não se trata de elementos construtivos, ok? E aqui nós temos objetos do modelo analítico, que seriam objetos dos objetos estruturais, e temos também objetos importados, elementos que vieram em DWG, SketchUp, etc. Bom, vou mostrar aqui que cada elemento desse, voltei para objetos do modelo, que são os elementos da construção, eles possuem uma espessura de representação, uma cor, um padrão de linha e o material, mas o material a gente configura direto dentro daquele elemento, a gente não configura por aqui, até porque eu posso ter paredes com cores diferentes, por exemplo, não precisam ser todas com o mesmo material. Mas vamos lá. Nós temos as categorias, de elementos construtivos dentro do Revit, que são muito bem separadas. E essas categorias, elas são representadas, no caso, quando cortadas com uma espessura, quando em projeção, ou seja, se não estiverem cortadas, com outra espessura. E essa é a cor da linha, de representação daquele elemento. Então, por isso que não se trata de layers. Vamos dar um exemplo aqui das paredes. As paredes, quando não cortadas, estão para serem representadas no Revit aqui com espessura 1. Quando cortadas, estão para serem representadas com espessura 4. E aí nós temos a cor dessa linha também, que está como preto, e o padrão, que ela é uma linha sólida. Vou dar OK para mostrar na prática. Bom, esse é um projeto cuja representação, a intenção era uma representação para projeto legal. Então, para projeto legal, você tem uma planta baixa mais técnica, onde você não aplica cores. Ainda vamos falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre estilos visuais, mas aqui você não tem aplicação de cores, Porque a intenção do projeto é ser um projeto técnico.
E aqui também dentro do Revit nós temos o linhas finas. O linhas finas, quando você está modelando, né, ele te ajuda ali a manter as linhas do projeto fina. Quando você tira isso aqui que você está enxergando, quando você desabilita esse comando, é a espessura que vai ser plotada. Então, essa aqui é a configuração de linha 4, que eu vi lá no estilo de objeto, ou seja, paredes cortadas vão sair com a espessura da linha 4. Mas, Letícia, outra pergunta, né? Da onde tira essa questão de espessura 1, espessura 2, espessura 3 ou 4? Como que eu sei da onde vem essa configuração? Aqui em configurações adicionais, a gente tem os estilos de linhas e espessuras de linha, né? Quando a gente vai em espessuras de linha, nós temos aqui as espessuras que o Revit deixa aqui pré-definidas, né? E qual que vai ser a espessura aqui em cada escala? Essa espessura, ela já é bem interessante, não é algo que a gente fica mexendo. O que a gente mexe, geralmente, é assim, ó. Se você não está satisfeito com a espessura 4 da parede em corte, você troca ela para 3 ou troca para 5. É mais fácil do que você mexer nessa escala de espessuras de linha do Revit, que essa sugestão aqui ela já é muito boa e vai da linha 1 até a linha 16. Então, você tem 16 espessuras diferentes para trabalhar os seus elementos em BIM. Vamos fazer um teste? Vamos aqui em estilos de objeto. Eu vou lá nas paredes e vou fazer o teste para vocês verem, tá? Então, temos aqui espessura 4. Estou achando muito fino. Vou mudar para 5 e vou aplicar. Tá vendo que é a linha em corte, tá? A espessura da linha em corte, ou seja, essas aqui estão cortadas. Quando eu aplicar, vai ser refletido diretamente nelas. Pode reparar que a espessura aumentou. A mesma forma, se eu estiver achando muito espesso, nossa, tá atrapalhando demais as minhas cotas, tá ficando uma espessura desnecessária, vamos reduzir então. A gente vai lá nas paredes, né? Era 4, antes eu mudei para 5, agora eu vou mudar para 3, para vocês verem a diferença. Então, agora ficou bem mais fino. Isso aqui, gente, é personalizável, ou seja, você tem que ter um bom senso de fazer testes e ver o que se adequa melhor ao seu padrão hoje. Se você ainda utiliza um sistema CAD, por exemplo, você pode comparar com o padrão que você já usa nos seus projetos CAD para fazer o mesmo aqui dentro do BIM, aqui dentro do Revit, no caso que o Revit que a gente está utilizando, tá? Então, você consegue refletir a mesma configuração, tá? Nesse sentido. E temos aqui também, para mostrar, isso aqui funciona, né, para todos os objetos aqui dentro do Revit, né? Todos os elementos da construção. E nas configurações adicionais, eu tenho aqui também o estilo de linha. Aí já são as linhas em 2D, que eu preciso de fato de linhas 2D também para representar o meu projeto. Mas se tem linha em 2D, por que você não chama de layer? Né? Porque poderia chamar de layer, igual no sistema CAD. Mas o que acontece, gente? As linhas aqui, elas são para representar linhas mesmo, e não elementos da construção. Eu não pego duas linhas, desenho e falo que aquilo ali é uma parede. Eu pego linhas para representar projeções, recuos, ou seja, as linhas representam informações que têm que ser realmente em 2 dimensões e não elementos construtivos, tá? Não é correto, como eu já citei, a gente pegar e representar um guarda-corpo que deveria estar modelado com linhas. Aí sim eu estou cadificando, eu chamo de cadificar o BIM, né? Porque você consegue fazer a mesma coisa que você faz no sistema CAD, que é desenhar linhas para representar um elemento construtivo. Então, aqui eu tenho toda a configuração de linhas, né? Linhas que já vêm no Revit, linhas que foram criadas dentro de um arquivo padrão que você vai utilizar para os seus projetos. E você pode também igualar a configuração dessas linhas com o padrão que você já utilizava antes para os seus projetos. Continuo com a dica de sempre imprima. Imprima para ver as cores que você está utilizando, para ver as espessuras que você está utilizando e para ver as linhas, se elas estão nítidas, se a cor está interessante.
espessura, como eu citei, né? Então, sempre façam um teste de impressão para definir o seu padrão de representação, tá? A dica essa é baseada em teste. Achou uma cor interessante, por exemplo, para a área permeável? Aplica para todos os projetos, padroniza isso, tá? Achou uma espessura interessante para as paredes, né? Padroniza isso. Então, vai padronizando para você ter uma representação legal. Vamos pular aqui para o estilo visual das vistas, né? Que é mais uma dica que eu dou. Se você está trabalhando com um projeto mais técnico, como eu disse, você vai trabalhar um estilo visual aqui embaixo, fica na configuração de linha oculta, por exemplo, que é tudo preto e branco, tudo mais assim, só tem cor onde realmente precisa para a representação de um projeto legal. Já se você está buscando algo mais humanizado, uma planta mais humanizada, mais colorida, você tem a opção de trabalhar alguns estilos visuais diferenciados. Além de aplicar cores consistentes, por que não sombreamento? O sombreamento na planta baixa, ele deixa tudo muito claro, porque é como se o sol estivesse vindo de cima, clareando tudo, mal dá para ver as cores. Então, quando você trabalha com cores consistentes, nesse caso de planta, fica mais interessante. E aí você pode ativar ou desativar as sombras. O fato de ativar as sombras não vai trazer essa sombra que vocês estão vendo aqui automaticamente, mas o Revit te dá opções de configuração avançadas de gráfico. Reparem bem, além de escolher cores consistentes, eu voltei para poder ir nas opções de exibição de gráfico. O que antes, né, o Revit não te permitia fazer, agora você consegue fazer. Além de trabalhar com cores consistentes, nós temos aqui a opção de sombras projetadas, que é essas que vocês estão vendo aqui na planta. Você tem a opção de fazer com que esse desenho pareça que foi feito à mão. Olha que interessante. Ativar linhas de esboço. Você pode aumentar a tremulação e a extensão das linhas. Eu vou aplicar para vocês verem. Olha, ele fica com carinha de esboço. Tá vendo que tem uma extensão aqui das linhas? Se eu aumentar a extensão, aumenta mais, né? Se eu aumentar a tremulação, fica mais parecendo que desenhou mais à mão também. Então, apliquei mais tremulação e mais extensão. Quanto mais você aplicar, mais rústico vai ficar o seu desenho. Mas isso aqui é muito legal, uma opção que em versões bem anteriores do Revit não fornecia e que agora a gente consegue fazer aqui também, um desenho mais artístico, tá bom? Se eu tirar e aplicar, ele volta a ser uma planta convencional, sem tremulação e sem extensão. A simulação de profundidade, ela vai funcionar quando a gente está fazendo fachada, né? Quando estamos fazendo outros tipos de vista. E temos aqui na iluminação. Essa dica aqui é legal, porque quando você ativa as sombras projetadas, as sombras ficam muito escuras e acabam prejudicando a representação do seu modelo. Então, quando você vem aqui nas sombras e deixa elas clarinhas, por exemplo, aqui está em 15, eu suavizo essa representação colorida ali, que eu quero aplicar uma sombra, que eu quero fazer com que pareça mais uma plantinha humanizada, tá? Se eu aumentar a sombra, olha a diferença que faz. Quer ver? Não fica tão interessante. Eu vou aplicar aqui para vocês verem como é que fica, tá? Vamos lá. Ok, vou aplicar. Olha a diferença. Olha o tanto que está escuro, né? Então, só isso já faz uma diferença tremenda na sua representação. Quando eu desço aqui, vou voltar para o 15, né, para vocês verem a diferença. Eu vou aplicar, tá? Então, assim, tudo que você suaviza, muito cuidado com as cores que você vai aplicar nos materiais, porque cores muito escuras tendem a não sair tão legal quando você faz a impressão de fato daquela planta. Tente trabalhar com cores mais suaves na tela, porque essas cores sairão de uma forma mais evidente quando você estiver plotando esse projeto. E como eu disse, não se esqueçam de fazer o teste de impressão. Com isso, você vai melhorando cada vez mais o seu estilo de representação do projeto em BIM. Essa é uma primeira parte de dicas. Tem muito mais dicas, né, sobre representação, mas esse aqui é o básico para você começar a conhecer
e como funciona a representação dos projetos em BIM. Então, espero ter te ajudado muito, espero que você siga as dicas, aplique, realmente imprima seus projetos e faça um teste de representação, além de padronizar isso para os outros projetos. O que ficar bom, você aplica para os próximos, tá certo? E curte esse vídeo e compartilha, porque é muito importante para o nosso canal saber que vocês estão gostando desse conhecimento. Então, até o próximo vídeo.